Nas eleições presidenciais para a sucessão de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas concorreu e venceu, recebendo 48,7% dos votos. O segundo lugar coube ao brigadeiro Eduardo Gomes, com 29,7% dos votos. Getúlio Vargas dizia que voltava ao poder não apenas como líder político, mas como líder popular. Para conseguir aliados, procurou apagar a imagem de ditador do Estado Novo e construir uma nova figura, de homem democrático. Já na presidência, retomou duas diretrizes que associaram à sua imagem pública: o nacionalismo econômico e a política trabalhista. Vargas empenhou-se em realizar um governo nacionalista, afirmando que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. O nacionalismo era duramente combatido pelos representantes do governo dos Estados Unidos e pelos dirigentes das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Havia no Congresso Nacional e na imprensa um grande debate político entre os nacionalistas, que apoiavam o governo, e os internacionalistas, que pretendiam reabrir a economia do país ao capital estrangeiro. Os nacionalistas chamavam seus adversários de entreguistas, acusando-os de querer entregar as riquezas do país à livre exploração estrangeira. Um dos principais momentos do debate entre os nacionalistas e seus adversários aconteceu por ocasião da nacionalização do petróleo. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo no Brasil fosse realizada por uma empresa estatal brasileira e criaram o slogan "O petróleo é nosso". Seus oponentes defendiam a exploração do petróleo por grupos internacionais. A campanha teve um final favorável aos nacionalistas, com a fundação em 1953 da Petrobras, empresa estatal responsável pelo monopólio da extração e parcialmente pelo refino do petróleo brasileiro. Ainda, em 1953, o governo propôs uma lei de lucros extraordinários, que limitava a remessa ao exterior dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. A lei, entretanto, foi barrada no Congresso, devido às pressões de grupos internacionais. Os adversários do nacionalismo promoveram, então, intensa reação à política de Vargas. O governo dos Estados Unidos mostrava seu desagrado pela criação da Petrobras e pela lei de lucros. A UDN, principal partido de oposição ao governo, e os seus setores ligados ao capital estrangeiro começaram a conspirar para a derrubada de Vargas. Um dos principais líderes da oposição era Carlos Lacerda, político ligado à UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa. Para os trabalhadores urbanos, Vargas dizia que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito a desfrutar do progresso que ajudou a construir. Em 1954, Getúlio Vargas autorizou um aumento de 100% no salário mínimo, atendendo à proposta do ministro do Trabalho, João Goulart. Essa medida provocou enormes protestos entre os patrões. Os políticos da UDN e a imprensa de oposição atacavam duramente o governo de Getúlio Vargas, acusando-o de corrupção. Em 5 de agosto de 1954, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado, ocorrido na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Lacerda escapou com vida, com um tiro no pé, mas o major da aeronáutica Rubem Vaz, que o acompanhava, morreu. As investigações posteriores ao crime, conduzidas pela aeronáutica, indicavam que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial. As notícias sobre o crime da rua Toneleiros tiveram grande repercussão na imprensa antigetulista. A oposição multiplicava os ataques ao governo federal e tramava derrubar o presidente. Nos dias 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais militares exigiram a renúncia de Getúlio Vargas, que se recusava a deixar o cargo. Embora não tivesse condições para reagir, isolado politicamente, escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e, em seguida, suicidou-se com um tiro no coração. A morte de Getúlio Vargas comoveu grande parte da população brasileira. Milhares de pessoas compareceram ao seu enterro. Nos meses que ainda faltavam para completar o mandato de Vargas, a presidência da República foi exercida inicialmente por Café Filho, vice-presidente da República. Afastado por motivos de saúde depois, foi provisoriamente ocupada por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e em seguida por Nereu Ramos,
presidente do Senado. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu a volta de Getúlio Vargas ao poder. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.